Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema super importante para muitas famílias: o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido também como BPC-Loas. Esse benefício pode ser solicitado por pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, e infelizmente, ainda existe muita desinformação sobre esse direito. Apesar do aumento no número de crianças diagnosticadas com TI e de seus responsáveis buscando o BPC nas agências do INSS, muita gente ainda não sabe que o autismo é reconhecido como uma deficiência que dá direito a esse benefício. O que é o BPC para autismo? O benefício de prestação continuada, BPC, também chamado de LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, é um benefício assistencial concedido a idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. No entanto, várias pessoas ainda possuem dúvidas sobre o que é o benefício e quem receber o LOAS. O benefício LOAS não exige que o beneficiário tenha contribuído para o INSS, e por isso, não gera direito a qualquer tipo de aposentadoria ou pensão por morte. Ele é destinado a garantir a subsistência das pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições de prover o próprio sustento. A pessoa com autismo que se enquadra nesses critérios pode solicitar o benefício, desde que comprove sua condição por meio de laudos e atestados médicos. Quais são os critérios para receber o BPC? Os critérios para a concessão do BPC são os mesmos para todas as pessoas com deficiência, incluindo as com TI. O solicitante deve ser considerado incapaz de se sustentar sozinho, e a renda per capita da família deve ser limitada a 1/4 do salário mínimo vigente. Você deve pegar o valor do salário mínimo vigente e dividir por 4, isso significa que a renda por pessoa da família não pode ultrapassar esse valor. Além do critério de renda, há a necessidade de uma avaliação conjunta para confirmar a existência de impedimento de longo prazo. Essa avaliação é composta por uma análise social, realizada pelo Serviço Social do INSS, e uma avaliação médica, sob a responsabilidade da Perícia Médica Federal. O INSS vai determinar se o requerente se encaixa nos critérios com base nos resultados dessas avaliações. Mais de um BPC por família? Se uma família tem, por exemplo, 2 filhos diagnosticados com TI, o BPC de um deles não entra no cálculo da renda familiar para a concessão do benefício ao outro filho. E se a renda familiar ultrapassar o limite? Se a família tiver despesas com tratamento de saúde que comprometam a renda do grupo familiar, essa situação pode ser considerada na análise do pedido de BPC. Por isso, é essencial informar essas despesas ao fazer o requerimento, pois o sistema poderá solicitar documentos para comprovar esses gastos. Como solicitar o BPC? O pedido pode ser feito pela Central Telefônica 135, que atende de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas. Outra opção é usar o Meu INSS, disponível como aplicativo ou site, onde você pode fazer um novo pedido. Os Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, também são uma ótima opção para esclarecer dúvidas e ajudar no processo de solicitação. É fundamental acompanhar o andamento do processo pelos canais remotos do INSS para garantir que tudo esteja em ordem. No dia da perícia médica no INSS, é necessário levar todos os documentos que comprovem a condição de autismo e a renda familiar per capita. O que levar no dia da perícia? Na data da perícia você deve levar a criança para o médico analisar sua condição, bem como os laudos médicos que comprovem a condição de autismo. Leve também exames e relatórios médicos que indiquem a limitação da pessoa com autismo. Além disso, é importante levar os seguintes documentos: RG, CNH ou carteira de trabalho, CPF, comprovante de residência, cadastro único CadÚnico atualizado, certidão de nascimento ou casamento, laudo ou atestado médico, no caso de pessoa com deficiência, comprovantes de gastos. Após a apresentação dos documentos, o INSS irá analisar o requerimento e, se tudo estiver correto, concederá o benefício no prazo legal de 45 dias, a contar da data de entrada do pedido.
Este prazo pode ser maior caso o INSS necessite de mais tempo para analisar, podendo chegar até 2 anos para a conclusão do processo. Caso exista alguma pendência de documentação ou outras informações necessárias, o INSS irá solicitar ao solicitante para que sejam providenciadas. É fundamental contar com a orientação de um advogado especializado em direito previdenciário, que pode ajudar na organização dos documentos e no cumprimento dos prazos. O benefício de prestação continuada equivale a um salário mínimo vigente e é pago mensalmente. O benefício não é vitalício, mas também não tem prazo definido de duração. O beneficiário pode ser chamado para revisão no pente fino, onde será verificado se ainda cumpre os requisitos legais. Caso contrário, o benefício pode ser suspenso. O BPC-Loas não dá direito ao 13º salário, sendo pago apenas 12 vezes ao ano, e não gera pensão por morte aos dependentes em caso de falecimento do beneficiário. Recursos e cuidados na hora de solicitar o benefício LOAS. Se o benefício BPC-Loas foi negado, é possível recorrer da decisão no próprio INSS. O recurso deve ser apresentado no prazo de 30 dias, contados da data da ciência da decisão, e deverá ser dirigido à Junta de Recursos do INSS. Para recorrer, é necessário apresentar argumentos que justifiquem a reversão da decisão e, se possível, juntar no recurso administrativo a documentação que comprove a situação de risco social. Na hora de pedir o benefício LOAS, é importante ficar atento a alguns detalhes para evitar problemas e agilizar o processo. Veja algumas dicas. Verifique se você preenche todos os requisitos estabelecidos por lei antes de solicitar o benefício. Apresente todos os documentos necessários e atualizados. Certifique-se de que o laudo, atestado médico foi emitido por um profissional conste o CID da doença, no caso de pessoas com deficiência, no caso autismo. Acompanhe o status do seu requerimento pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Mantenha seus dados atualizados junto ao INSS. Espero que essa informação ajude você ou alguém que você conheça a entender melhor esse direito tão importante. Fiquem atentos aos critérios e façam valer o direito ao BPC. Se você gostou do vídeo, nos ajude deixando seu like. Nos vemos no próximo vídeo.